A gente começou dentro dessa comunidade levando só um esporte, que era o futebol, e daí a gente começou a entender, poxa, esses meninos não têm o que comer, eles não têm pais, as mães têm 8 filhos, não conseguem ter um relacionamento com eles. Então a gente começou a entender o que a gente precisava fazer. Então pegou fogo na favela, a gente falou, o que a gente vai fazer com isso? Né? A gente como igreja, eu estou ali, a gente é da Igreja Aliança, ali no aeroporto de Congonhas, e a gente pensou, poxa, a gente fala bastante, oh, Senhor, eu quero te servir, quero te adorar, quero te amar. E como a gente faz isso então? E alguém perguntou pra gente, você tem um ministério com essas crianças? A gente falou, não sei, só sei que Deus colocou uma necessidade aqui agora, na nossa frente, não Deus colocou, uma necessidade aconteceu e o que eu vou fazer com ela? Né? Então, a gente começou a orar nesse sentido, o que é o Evangelho Integral? Eu participei da Jopum, alguém conhece a Jopum aqui? Jovens com uma Missão. Nós viajamos por muito tempo fazendo a proclamação do Evangelho. Eu faço uma distinção entre proclamação e missão integral. Proclamação, você vai em lugares que nunca ouviram falar de Jesus, fala do amor de Cristo, que é muito importante. Só que nesses 6 anos que eu fiz isso, alguma coisa dentro do meu coração me incomodava. E o discipulado? Porque falar é fácil, é gostoso, eu não tiro o mérito de falar. Eu continuo fazendo isso esporadicamente. Em julho agora a gente foi para a Rússia, fomos para a Ásia, para o Japão, Filipinas, Mianmar, que é um país muçulmano que nunca ninguém chegou até lá, em alguns lugares que a gente foi. Tem essa coisa que é muito importante de proclamação. Mas depois de 6 anos andando com a Jopum, fazendo missões nesse sentido mais de proclamar, eu voltei para o Brasil em 2003, eu morei nos Estados Unidos por 4 anos. E eu estava morando no bairro ali no aeroporto de Congonhas, na rua Tamoios. E a minha igreja ali pertinho. Eu falei, poxa, eu estou disposto a ir para o México, para a China, para muitos lugares, e a minha comunidade, o que fazer com ela? Então, eu lembro que quando pegou fogo na favela, eu estava na igreja orando, era um sábado, e eu entrei no quarto para orar, o Espírito Santo para mim falou claramente, eu não quero que você ore, eu quero que você vá lá agora. Para que você vai orar para mim agora? Né? Vai lá, eu fui, encontrei todos os meninos lá, só com a roupa do corpo, não tinham mais nada, e sem saber que se o pastor da igreja local ia permitir, eu convidei, meio assim no desespero, eu falei, vocês querem dormir lá hoje na igreja? Eu conheço o pastor há 20 anos, é meu amigo, então eu sabia que ele já ia dizer sim, né? Eu esperava pelo menos, mas eu fiquei com medo. E eles, quero. Eu fui para casa, sem o coração ardendo, falei, então daqui 2 horas a gente volta aqui. Liguei para 3 amigos, vamos fazer um jantar à luz de velas para eles. E na igreja um salão, uma sala gostosa, bem grande, a gente foi, botou uma mesa grande lá, botou vela, fizemos um arroz com carne moída, sei lá que comida que era, mas bem gostosa. E pensávamos assim, poxa, eu fui tomar banho aquele dia, Jesus, eu vou te servir hoje. Aqueles meninos, é você, Jesus, que está lá. Então a gente procurou fazer aquilo com um carinho assim, que era para Jesus. Não sabíamos aonde ia dar. Não tínhamos a mínima ideia. E assim começou esse processo, né? A gente foi até eles, não ficávamos falando de Jesus toda hora, a gente procurava amá-los, servi-los, ver qual era a necessidade. Esses meninos, a metade deles era filho de traficante, e nós nem sabíamos. Talvez se soubéssemos, não ia convidar esses 8, ia ser outros 8, né? Mas foi assim que começou a história. Com o desejo de servir a Deus, não sabendo exatamente aonde. Eu sou professor de educação física. Desculpa, nem apresentei essa minha esposa, André, Teca. Essa é minha filha, Esther. E o Pietro ficou com a minha mãe, porque ele é muito pequenininho, não ia deixar a gente conversar. Ia tirar toda a atenção, né? Então onde que eu estava? Na igreja iam ser os outros 8. Os outros 8 separaram um pouquinho antes. Alguém tem uma mais perto? Não? Bom, esse desejo de fazer missões, o que é o Evangelho, Jesus? O que é ser igreja? O que é ser cristão?
E eu sou professor de futebol, como profissão, técnico de futebol, professor de educação física. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu falei, vou fazer o quê com aquilo que Deus me deu? E eu tinha passado 4 anos só fazendo missões. De semana em semana a gente viajava, pegava a van, viajava mundo afora, Estados Unidos e outros países, e falava, proclamava o amor de Cristo através do futebol, das artes, da dança. Era muito legal, em estádios, tudo muito bacana, um povo temente a Deus. Nós orávamos pelas pessoas, conversávamos com ela, mas para mim havia uma coisa que não fazia muito sentido, porque a gente ouvia que estatisticamente essas pessoas que ouvem de Jesus numa campanha evangelística, depois de 1 ano só 3% está dentro da igreja, depois de 3 anos menos de 1%. Então, para o barulho, para aquele negócio, a primeira vez que eu fui, o primeiro evangelismo que a gente fez, 600 pessoas aceitaram a Cristo. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu quase que fui para frente chorando, eu também quero, não. Porque é muito impressionante, porque é evangelismo de massa, em estádios de futebol, em prisões, e você chega, chama até turnê de impacto mundial. Você chega fazendo, sabe, aquelas coisas. Eu não trouxe aqui porque ia gastar muito tempo, mas o pessoal, campeão mundial de bicicleta, faz aquelas piruetas. O meu time era força extrema, eles rasgavam listas telefônicas, amassavam barras de aço na cabeça, aquelas latas de Coca-Cola estouram na mão, barras de concreto eles quebram. Então, para que isso? Porque o povo gosta disso. Esse povo que não entra numa igreja, imagina esses doidões cheios de tatuagem, você convidar para a igreja chinesa. Será que eles vêm? Dificilmente. Por quê? Porque o contexto deles é muito diferente, né? Agora, e a gente queria alcançar essa geração, que eles chamam de geração X. Ou seja, é uma incógnita, não existe, essa geração está aí vagando. Então a gente tinha esse convite para eles bem legal, de uma forma bem contextualizada. Muito bom, fui feliz nessa jornada, né? Quando eu voltei para o Brasil, em 2003, eu falei, Deus, eu quero te servir na minha comunidade. E não sabia como. Por isso que, até depois a gente vai escrever aqui os e-mails de vocês que quiserem, tem uma monografia que eu fiz um mestrado em teologia, e essa monografia era a respeito de missões, vocação, profissão a serviço de missões, do reino, seja lá a palavra que for. Como utilizar a sua profissão para falar do Evangelho. Porque acho que a grande dificuldade dos membros de igreja é que eles acham que só o pastor, missionário, presbítero são os agentes. E, na verdade, eles são as pessoas que vão preparar a gente, porque nós é que vamos a campo. 90% da igreja é membro de igreja, não faz parte do clero, né? Seja lá como for a palavra. Então nós temos a responsabilidade de agir na sociedade. E foi com essa coisa no coração que eu falava para Deus, Deus, como? Pegou fogo. Poxa, e aí, como é que eu faço? Dar aula de futebol para os meninos. Você não sabe dar aula de futebol? Dá aula para os meninos. E eu comecei nos meus dias de folga, eu trabalhava segunda, quarta, sexta e sábado, terça e quinta, eu dava 2 horas de aula para eles, que era muito difícil. Eu saía de lá, eu precisava dormir, porque a opressão deles, imagine filho de traficante, de prostituta, de pessoas que não têm nada, ou que não são isso, mas não têm responsabilidade nenhuma com a vida, como tratá-los? E para mim, eu nasci num bairro super legal em São Paulo, nos Jardins, tive uma infância normal, e desde aquela época eu pensava, por que Deus me colocou ali? Eu não escolhi crescer numa família legal, num bairro bacana de São Paulo. E a minha responsabilidade com aqueles, eu era espírita, eu nem era cristão, eu não nasci num lar cristão, mas eu já tinha essa consciência, o que eu vou fazer com a minha vida? Por que a minha vida é bem melhor que a maioria dos brasileiros? Então, levando tudo isso, eu me tornei cristão aos 20 anos, tentando jogar profissional, futebol, não deu certo, eu já estava velho para futebol, para tentar. E eu pensei, daí aquela euforia, Jesus é muito bom, e falava tal, mas eu não conseguia colocar em prática, eu não conseguia amadurecer essa vida cristã, a não ser depois de alguns anos. Fiz missões desse jeito, falava, morei num parque nacional,
saí de São Paulo em 91, fui morar lá na Chapada dos Veadeiros, porque eu pensava, eu quero viver o Evangelho. Por que eu vivo nessa loucura de São Paulo? Por que eu não tenho tempo para nada? O que vale a pena no final das contas, né? Então saí, fui morar lá num vilarejo com 300 pessoas e procurei falar do amor de Cristo no dia a dia daquela comunidade. Fiquei mais ou menos nesse esquema uns 2 anos, voltei para São Paulo, quer dizer, fui para os Estados Unidos, e quando eu voltei a minha fé foi amadurecendo um pouco, passei por essas missões evangelísticas, e quando eu cheguei aqui eu falei, bom Deus, agora está na hora de eu colocar mais em prática o cotidiano, que não é aquela sensação gostosa que quando você vai no estádio 600 pessoas aceitam Jesus, ali é o céu na terra. O dia a dia que a gente vive hoje na comunidade é um dia a dia de sofrimento, de tristeza, de dúvida, de será que vai dar, o que eu estou fazendo aqui, que é a parte prática do Evangelho. Quem já viu o videozinho que eu mostrei a outra vez aqui? Eu vou mostrar, são 3 minutos que vai traduzir bem o nosso trabalho, porque a gente quer conversar, não pensa que vocês vão ficar aqui sem falar. A gente quer juntos, talvez, já imaginar algo prático que a gente pode fazer, porque eu não quero ficar passando informação do que é a ONG, sabe, para quê? Eu te dou o site e você vê, né? Eu quero que a gente tente construir algo junto, tá? Então a gente vai passar o vídeo 3 minutinhos, daí a gente vai conversar mais. Esse é o nosso trabalho.